Muito bem, serei breve. Filipenses capítulo 3, versículo de número 10. Filipenses 3:10. O apóstolo Paulo, ele falando algo que me chamou muito a atenção. Paulo, o velho Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um fariseu, alguém que se destacou no seu ofício, mas ele conheceu a verdade. E no capítulo número 3, se a gente começar a ler, meu irmão, deixa aberta a Bíblia no capítulo 3, porque Paulo fala um pouquinho sobre ele. Ele diz assim, porque a circuncisão somos nós. Versículo 3, por favor, 3:3. Que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha o versículo 5 que ele diz, a igreja pode ler bem forte, o 5, Paulo falando sobre ele mesmo, vamos lá? Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7, a igreja. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Verso 9, a igreja. Todos, o verso 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme sua morte. Pai querido, fala conosco, Espírito Santo, aquilo que o Senhor desejar nesta manhã. Obrigado a Deus pela herança. O Senhor usou Paulo, ele escreveu a metade do Novo Testamento, ó Pai. E ele fala de todo o seu preparo teológico, mas ele desconsidera isso nada. E ele diz até que considera como esterco, pelo amor que ele tem a ti, o conhecimento que ele tem de ti. A glória de Paulo estava em Cristo, que a nossa glória seja em Cristo também, ó Pai. Porque tudo nesse mundo passa, Deus. Obrigado porque essa palavra nos ensina, Deus, a confiar somente em Ti e reconhecer a virtude da ressurreição, a transformação que há, ó Pai, naqueles que creem no Teu nome, ó Pai. Ah, Deus, obrigado porque nesta manhã o poder da ressurreição em nossas vidas nos transforma, nos faz nova criatura. Obrigado por essa palavra, fala conosco no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Eu estava lendo um teólogo falando sobre esse versículo 10 e achei muito interessante, irmãos. Esse é o texto áureo, o texto básico também da mensagem. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. O velho Paulo impactado pelo fenômeno, a ressurreição de Cristo, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O poder da ressurreição em nossas vidas. Um presente eletrônico. Achei interessante essa abertura, quando eu li sobre esse texto. Digamos que você ganhe um presente eletrônico, que só vai ser útil se tiver pilha. Ele sem pilha não serve para nada. O crente sem o poder da ressurreição, ele não se move. É a ressurreição em Cristo que move. Nossas vidas muitas vezes estão assim. Chama a atenção, não é? A gente vê beleza exteriormente, beleza e potencial, mas não tem o poder para ser vivido. Bonita por fora, mas sem brilho e força por dentro. Somos sufocados por culpa. Somos sufocados em nossa vida cristã, às vezes, por problemas, por doenças, pelas dores naturais da vida, e nos perdemos porque ficamos sem referência. A vida do crente é fácil, irmãos?
Não. Buscamos ajuda em livros, em terapias, em coisas, em sucesso, etc. Todas essas coisas têm seu valor, sim, todas elas. Porém, nos dizem o que fazer, mas elas mesmas não têm o poder de afetar nossas vidas por dentro. Todos os livros sobre autoajuda nos dizem o que fazer, mas nenhum deles lhes dá o poder para fazer. E aí que está o que precisamos lembrar sobre a ressurreição de Cristo. Ela deve afetar nossas vidas, nos transformar. Sim, deveras considero tudo como perda para conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Filipenses 3:10. Uma pergunta, que a gente, enquanto eu meditava, pensei, o que a ressurreição afeta na minha vida? O que afeta na sua vida? O poder da ressurreição na nossa vida. A gente vive com esse poder da ressurreição porque Cristo ressuscitou e Ele tem poder também para transformar nossas vidas. Todos nós, igreja, precisamos de transformações em nossa vida. Todos nós. E essa transformação, só quem pode fazer é Cristo. Não é o teu conhecimento intelectual. A letra mata. Quem dá vida é o Espírito. É Deus quem dá vida a cada um de nós. E pensando nesse texto, olhando todo o capítulo, Paulo falando sobre suas conquistas, sobre quem sabe, seu doutorado, tudo que ele conhecia, ele se depara com uma realidade. Logo o apóstolo Paulo, já maduro, experimentado em sofrimentos, declara seu maior anseio que ele tinha. Apesar de toda a descoberta, ele queria conhecer o poder da ressurreição. Ele queria entender tudo isso. Está aqui em Filipenses 3:10. Ele não buscava apenas conhecimento teológico sobre a ressurreição, mas ele queria experimentar na prática o poder da ressurreição que ressuscitou Jesus Cristo. E é nesta reflexão breve que a gente vai pensar sobre esse poder se opera em nós. Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele fala algo que me chama a atenção também. No capítulo 6, quando Paulo escreve àquela igreja, ele fala sobre esse tema, e eu estava lendo esse texto, queria aqui pontuar. Que diremos, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Olha o que ele diz. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja o verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim todos nós também andemos nós em novidade de vida. O tema ressurreição, irmãos, ele deve transformar a minha vida e a sua. A gente crê no Cristo que sofreu, fez tudo e ressuscitou. Eu me lembro de Ezequiel está por aí, o diácono Ezequiel, não sei se ele está. Ele falava uma vez, ele mandou um texto para mim, sobre a tristeza dos discípulos na morte de Cristo, escondidos. Mas ele sempre dizia, mas o terceiro dia não chegou. Porque havia a promessa da ressurreição no terceiro dia. Irmãos, o inferno fazia festa, comemorando. Cadê o Cristo? Está morto. E passou para o segundo dia. E no terceiro dia de madrugada, o poder apareceu, o poder de Jesus Cristo. Humilhando o inferno, humilhando as trevas. Jesus ressuscitou. Do jeito que ele disse, aconteceu. Vai chegar o terceiro dia. Se você acha que está tudo perdido na sua vida, vai chegar. O Cristo ressurreto, ele está presente em nosso meio. E aqui, para conhecer o poder dessa ressurreição, primeiro ponto, o poder que nos capacita a viver acima do pecado, só o poder da ressurreição. Olha o texto. Assim como a ressurreição venceu a morte física, esse mesmo poder opera em nós para vencermos o pecado. Você não é escravo do pecado.
Nós não somos escravos do pecado, nós vencemos porque Cristo venceu, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 6, o versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Andar em novidade de vida não é andar mais no pecado. Se já ressuscitasse com Cristo, devemos buscar as coisas que são lá do alto, lá de cima. Um crente que tem o poder da ressurreição. Então, fiquei pensando, o poder da ressurreição em nossas vidas, vencer o pecado. Cristo é aquele que nos dá a vitória, Ele ressuscitou. A gente deve andar em novidade de vida, igreja. O poder da ressurreição quebra cadeias. O poder da ressurreição quebra vício, quebra amargura, nos dá vitória sobre hábitos destrutivos. Não é força humana, é a capacidade dada pelo Espírito Santo, é o poder de Deus. Na tua força humana, na minha, a gente não consegue nada. Mas se a gente crê na ressurreição que venceu a morte, Cristo, a gente assim somos vencedores. Então, o poder que nos capacita a viver acima do pecado. Você identifica alguma área na sua vida que você tem tentado vencer e não consegue? Você já me esforcei, pastor, não consigo. Hoje, essa batalha vai ser vencida pelo poder da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. E parece que havia um retiro espiritual. E naquele último dia um pastor chamou a todos para deixar-se aquilo que perturba, aquilo que não consegue deixar, aquela dor, né, aos pés de Cristo. E ali era um casal bem ativo na igreja, bem dinâmico, trabalhava muito. E naquele momento de confissão, era para cravar na cruz. A história para você fazer e cravava na cruz. Se quisesse não colocasse, não podia, não... Se quisesse, não colocasse tudo, mas algumas coisas que você percebe que ainda precisava vencer. E naquele dia, um líder chamou a esposa dele e disse assim: eu quero vencer o que aconteceu com a gente. Por conta da minha causa, por meu incentivo, você sofreu o primeiro aborto, eu incentivei você. E isso carrega uma culpa dentro de mim. E muitos choros se abraçaram com a cruz. O poder da ressurreição liberta a gente do pecado, irmão. É pela cruz que Ele nos salvou. Cristo não tem pecado que Ele não possa perdoar. Naquela cruz Ele disse: aqui eu compro um homem, todas as raças, tribos e nações. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. Então, aqui, o poder que nos capacita a vencer o pecado. Identifique o que é que lhe atormenta, o que é que lhe domina. Porque se está vencendo você, você é escravo. Em Cristo nós vamos vencer. E somos mais do que vencedores. Esse poder também que nos transforma o sofrimento em propósito. No versículo 10 ainda diz assim: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com a sua morte. Paulo não separa o poder da ressurreição dos sofrimentos. Lembra daquele versículo quando Paulo disse, Jesus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Quem disse que a gente que é servo do Senhor, somos isentos dos sofrimentos? O sofrimento existe, mas a graça de Deus está sobre a minha vida e a tua vida também. Nos ajuda a vencer. E nesse texto aqui, a gente percebe que, pelo contrário, apesar da gente passar por morte diárias, Paulo fala sobre isso, desilusões, perdas, perseguições, nos confronta. Muitas vezes, o poder do ressurreto é exatamente no lugar da dor. É uma semente que precisa morrer para germinar. Está lá em João 12, 24. Assim, querida igreja, nossas dificuldades não são sem sentido. São o terreno onde Deus manifesta seu poder e vai trazer vida outra vez para a minha vida e para você também. Você está vivendo um vale difícil, lembra do Salmo 23? Você está passando pelo vale da sombra da morte? Não tema mal algum, porque o ressurreto, o Deus que ressurgiu, está presente e vai nos dar vitória, irmão. Eu fiquei pensando nas aparições de Cristo, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que tristeza. O que é que ele discutia entre eles? Só derrota. Às vezes o crente está dessa forma, mas depois o coração dele começou a arder. Nessa manhã, a minha oração é que os nossos corações comecem a arder pela presença de Cristo que está no nosso meio, e nós vamos vencer todas essas batalhas.
O poder que nos impulsiona a prosseguir sem olhar para trás. O autor de Hebreus diz, olhando para Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para trás. Não olhe para você, olhe para Cristo. Quando a gente olha para Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedores. O Cristo que ressuscitou. Então aqui o poder da ressurreição nos impulsiona a prosseguir sem olhar para trás. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para que estão adiante de mim e prossigo para um alvo. Deixa eu dizer algo para você. A gente às vezes não consegue esquecer o que ficou para trás, mas avance desse mesmo jeito. Que nada possa deter sua caminhada. Saiba que Deus está com você nesse negócio. Algo que é impedir você, está prendendo você. A única coisa que pode nos embaraçar e prender é o pecado. E aqui a gente deve continuar, porque o poder da ressurreição só olha para frente, olha para a eternidade. O túmulo está vazio, significa o passado. Cristo, Ele perdoou. Nossos fracassos, pecados, mágoa, até mesmo vitórias passadas, não pode mais aprisionar nem a mim nem a você. Você está liberto. Paulo tinha um currículo religioso impressionante, mas ele considerou tudo como esterco, está no versículo 8, para ganhar Cristo. A ressurreição nos chama para uma incessante caminhada de crescimento sem estagnação. O que é que está fazendo você olhar para trás? Um aborrecimento de outrora? Uma mágoa que ficou no coração? Isso tem impedido de você avançar, de crescer? O que é que faz a gente parar, irmão? O pecado que não foi, você que não perdoou, não aprendeu a perdoar. Sérgio Lopes naquela música, né? Perdoar é muito mais do que estender a mão. A gente quando tem Cristo no coração, a gente perdoa. E pede a Deus graça, se você não pode vencer. Isso vai fazer muitas vezes o crente estagnar, parar. Não pode nisso aprisionar. Você tem Cristo, Jesus. Você precisa entender que a ressurreição nos chama para frente, para o crescimento. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Que lembrança do passado ainda impede você seguir o alvo, alcançar o alvo? O que é que impede? Paulo diz assim que a gente deve deixar todas as coisas que nos embaraçam, o pecado, lá na carta de Hebreus. Porque o pecado nos rodeia. Declare hoje, em Cristo, eu sou uma nova criatura. E preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. O pecado que você cometeu no passado não vai definir você. É Cristo quem perdoa os nossos pecados. É Ele que nos faz uma nova criatura. Quem era Zaqueu? Quantas coisas ele ouviu? Quem é esse Zaqueu? Quem era Paulo? Perseguidor da igreja de Cristo. Se envolveu num crime com um diácono da igreja. E depois ele agora estava pregando esse evangelho. Ele sentia o peso. Mas ele disse assim, eu vou olhar para Cristo. O autor da nossa fé, o autor da que é Cristo. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu sigo para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Meus irmãos, não sei qual é a lembrança que tem feito você deixar tão triste, o seu desgosto, o seu aborrecimento. Eu quero que você declare hoje, pensando nessa palavra de Paulo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E o passado não te afeta mais. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu queria que os irmãos entendessem que a nossa pátria não está aqui nesse mundo. Mas quem tenha desgosto, aborrecimento, sofrimento, tudo um dia passa. Vai passar o céu e passa a terra. Mas a palavra de Deus não passará. Porque você teve sei lá, de repente, uma experiência ruim com seu pai. Você acha que, ou se você vê as dificuldades do seu pai e sua mãe, que um casamento você não vai poder porque você só recorda de coisas ruins. Cristo faz algo novo na sua vida. Deus já ouviu alguém dizendo isso, pastor, eu não quero porque encontrei no casamento só sofrimento, e eu não quero me casar para vir sofrendo. Você não está em Cristo, você é uma nova criatura. O vinho que no casamento faltou lá na borda de Canaã não vai faltar na sua vida. É a alegria que Cristo dá. Cristo quer fazer coisas novas na nossa vida. E você que ainda não aprendeu a perdoar sua esposa, seu esposo, a gente está no momento do culto da ressurreição. Deus pode fazer tudo novo. E a nossa pátria, irmão, não está aqui. Está no céu. Veja o versículo de número 20. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus.
donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha alma espera somente em Deus. Em quem você tem esperado, irmãos? Espere em Deus. Aqui a gente não vai ficar com nada, a gente vai embora. Agora nossa pátria está no céu. Foi Cristo que disse: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei para levar você e levar minha igreja. A gente fica corroendo coisas que já passaram. Não consegue ser mais a mesma, não consegue ser mais o mesmo. Eu não tenho um poder para isso. Jesus dá esse poder a você de ter uma vida transformada. Não é que você é besta, que você esqueceu. Não, é que você anda pelo poder da ressurreição, no poder do Cristo ressurreto. João não reconheceu. Viu um Cristo sofredor na cruz do Calvário, mas o Cristo ressurreto é diferente. O corpo agora transformado pelo poder da ressurreição. Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso. Meus queridos irmãos, vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Está lá também no capítulo 17 de João. O poder da ressurreição nos dá perspectiva celestial. Enquanto muitos vivem como inimigo da cruz, no verso 18, Paulo fala sobre isso. Porque muitos há, dos quais muitas vezes eu disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão dele, porque só pensa nas coisas terrenas. Se ressuscitamos com Cristo, ainda deve pensar nas coisas celestiais, na coisa do céu. Vou dizer uma coisa a você, a IEBT está passando e vai passar. O pastor dessa igreja está passando e vou passar. Mas a igreja continua, o poder de Deus continua. E muitas vezes a gente deixa de fazer algo, porque a gente está triste. Essa tristeza vai passar na tua vida. Deus vai tirar, arrancar do teu coração. Não é pensamento positivo, é o poder do Espírito Santo na sua vida, para te dar vida com abundância. Uma vida que glorifica o nome do Senhor, esquecendo das coisas para trás. Enquanto muitos vivem aqui só pensando nas coisas desse mundo, a glória das pessoas, muitos estão nesse mundo. Nós temos nosso registro de nascimento nos céus. Um dia aceitamos a Cristo. Isso muda a nossa relação com o dinheiro, com o sucesso, com o status e até mesmo com os problemas diários. Nós somos embaixadores de um reino onde a morte foi vencida. Meus queridos irmãos, que coisa sem sentido, uma igreja triste, um lar cristão abatido, sem glorificar o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus que é vivo. Lá na casa do justo, a voz de júbilo, a voz de alegria. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, mas entenda isso, Jesus ressuscitou, nós somos vitoriosos, em Cristo nós vamos vencer. Essa é a certeza que o crente tem na sua vida. Não é igreja, não é irmão A, irmão B que te dá vitória, quem te dá vitória é Jesus Cristo, é a nossa única esperança. É olhando para Ele. Você chega na EBT, no culto de consagração, do começo ao final, olhe para Jesus, só Ele pode dar vitória a mim e a você. Há muitos, sabem, só olhando aqui, as coisas daqui, e o seu coração se aborrecendo. Antes de você reagir a uma ofensa e se estressar, ou um contratempo, pergunte: eu sou cidadão do céu? No meu lugar, o que faria Jesus? E eu quero ainda dizer que esse poder da ressurreição pode transformar nosso corpo mortal. Os irmãos podem ficar de pé, que eu queria contar uma história do irmão Alessandro. Ele está por aí, Alessandro de Natália. Pode ficar de pé? É uma reflexão, estou encerrando e vai tomar um café, mas eu queria dizer algo para vocês. Ele veio direto do matinal. Não está por aqui hoje não, Alessandro? Já chamar ele para dar esse testemunho. Ele disse que quando vivia no mundo parecia que tinha tudo, parecia que era muito feliz. Depois que aceitou a Cristo, parece que as coisas só fez piorar na vida dele. As lutas surgiram. Muitos desafios. Você acha que crente tem vida fácil? Não tem. O crente fiel, e ele conta: pastor, eu ia fazer feira, enchia o carro, botava tudo o que eu queria, eu era do mundo. Depois que eu aceitei a Cristo, vivo com Cristo, Satanás faz me lembrar isso. Às vezes nem feira eu consigo fazer. Eu disse para ele: um dia você vai contar esse testemunho na igreja. Porque tem gente que acha que é boa a vida do irmão porque tem um carro novo, porque tem isso, aquilo, outro. É se você está com Cristo. Não importa o que os outros vejam, o que os outros pensem. Você tem sua vida em Cristo, irmão.
E você não precisa ser reconhecido por ninguém, pela roupa que você veste não te define, pelo carro que você tem, pela casa onde você mora, nada disso define você, ou pelo cargo que você tem na igreja, nada disso define, tudo isso aí passa, tudo isso eu vou dizer, é besteira, irmão. O que define você é sua fidelidade a Deus, é seu amor à obra, ao Cristo que ressuscitou e está contigo. E ele disse: pastor, hoje eu só quero saber de Jesus. Eu digo à minha esposa, a nossa visão é Cristo. As pessoas ficam em vez do nada com raiva de mim, eu não entendo. E eu digo: meu Deus, o que é isso? E eu continuo olhando para Cristo. Deus me colocou nessa igreja EBT, Ele poderia me colocar em outras e outras e outras. E aqui eu quero testemunhar esse amor. Igreja unida, igreja feliz, não é fácil, pastor. E às vezes, sabe, irmão, a gente tem um peso que a gente não consegue explicar. Eu queria poder explicar a você o que é um peso na vida de um pastor, das lutas que a gente vê. E às vezes ele fica pensando: o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer? Diga que eu ressuscito, meu filho ressuscitou, e eu posso dar vitória à minha igreja, e Ele dá vitória à sua igreja. Não se define pelo salário que você ganha, pela situação que você tem. O que define você é a sua fé em Jesus Cristo, o seu conhecimento de Deus. Meus irmãos, a ressurreição não é apenas espiritual ou emocional. Achei interessante, ela é física, ela é futura. Haverá um dia em que não haverá mais cadeias de rodas, você vai andar normalmente. Haverá um dia que não haverá mais leito nos hospitais. Haverá um dia que você não vai chorar mais, não vai ter mais lágrimas. Haverá um dia que os corpos cansados serão transformados pelo poder de Deus. Esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Esse corpo que é fraco vai ser forte. É Deus quem dá essa força através do poder da ressurreição. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Paulo está falando da ressurreição em Cristo Jesus lá em 1 Coríntios. Você vai vencer, você vai passar por essa luta, porque Deus é na tua vida. Ele é poderoso para carregar você e dizer: não temas, porque meu filho ressuscitou. Eu ressuscitei e eu posso te dar vitória também. Ele está vivo. Alessandro tem razão. Parece que a nossa luta aumenta, o inimigo se levanta, mas você olhe para Cristo. Ele é o autor da sua fé, da nossa fé. Então, meus irmãos, a esperança do cristão não está aqui. As piores enfermidades nos dá coragem para investir no reino eterno, no reino que não é temporário. Tudo nesse mundo é temporário e vai passar e está passando. Mas o reino de Deus é eterno e Ele está vivo, aleluia. A gente vai cantar essa música, Lídia. Olha que palavra. Se você ou alguém amado sofre de alguma coisa, limitações, doença física, perseguição, tenha esperança. Esse corpo humilhado um dia será transformado para a glória de Deus. Paulo encerra exortando aos irmãos: sede meus imitadores, está no versículo 17. Seja meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tem em nós, pelo que assim andam. E Paulo ainda explica aqui: ele vivia o Cristo ressuscitado, ele vivia esse poder, e esse poder está disponível para você, para mim, hoje, para vencer o pecado, para dar sentido ao teu sofrimento, para prosseguir sem apego às coisas que passou, para viver como cidadão do céu e para guardar a esperança de um corpo glorioso para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele dá vitória a mim e você. Não basta crer na ressurreição como um fato histórico, muitos creem também. É preciso que ela se torne força operante em nossa vida. Permita que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também ressuscite o teu espírito, tua mente que está cansada. Nesta manhã Deus quer ressuscitar. Que o Senhor possa nos ajudar. Não dá apenas conhecimento sobre a ressurreição, que é um fato histórico, mas também que Ele nos ajude a viver esse poder, porque Ele está vivo. Ele está vivo. Antes da bênção apostólica, por favor, aperte a mão do seu irmão que está do seu lado, olhe para ele e diga assim: não importa a luta, por favor, faça isso. Você vai vencer, porque Jesus está vivo. Receba essa palavra. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele vivo está. Eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho nas minhas mãos a chave da vitória, do inferno. Deus tem tudo na mão dele, porque a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Obrigado, meu Deus, porque a igreja, Pai, vive no poder da ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Não é no poder da carne, da intelectualidade, das palavras bonitas, nada disso, Pai. É a Tua graça, é a Tua misericórdia.
Ali, ó Pai, quando o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o túmulo está vazio. Ele não está mais aqui, Ele está vivo. Ele tem todo o poder no céu e na terra, ó Pai. Ajuda, Pai, a nós vivermos essa realidade e no poder da ressurreição, no poder do sobrenatural da fé, crendo que o Senhor está presente, ó Pai, e que nada pode deter o teu servo, a tua serva. Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Meu Deus, ajuda a cada um de nós guardar a fé no Cristo ressurreto, no Cristo que dá vitória, no Cristo que tem poder, no Cristo que dá meu pão, no Cristo que me sustenta, no Cristo que tem vida eterna, o Cristo que disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado, ó Pai, ajuda-nos a viver não apenas com conhecimento formal ou técnico, mas de experiência contigo, ó Pai. O apóstolo Paulo considerou todos os seus títulos, tudo como esterco, como nada, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Nos ajuda, Pai, a viver desta forma, pela fé em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nos dá esse poder de filho, nos dá esse poder da ressurreição, da tua graça, e vencermos todas as nossas batalhas para a glória do teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nós, sobre esta igreja e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.